Hoje eu vim falar um pouco em relação às calorias no emagrecimento, em manter e em ganhar massa muscular, né? Emagrecimento, manter ou hipertrofia, tá? Vou falar um pouco aqui nesse vídeo em relação ao que a gente deve fazer para ter algum desses objetivos. Claro que para que isso ocorra, existem vários fatores, certo? Não é só a alimentação, né? Existem outros fatores para que isso ocorra. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou estar abordando, vou estar falando sobre alguns pontos. O que a gente ouve, né, muito, é que para a gente emagrecer, a gente precisa tirar o carboidrato. E para a gente emagrecer, não é necessariamente, não é preciso tirar todo o carboidrato. Você tem que saber a quantidade, né, que o corpo necessita. Por quê? Todos nós temos uma quantidade diária que o nosso corpo necessita de macro e micronutrientes, né? Então, a gente tem que saber a quantidade que o nosso corpo necessita para estar colocando na alimentação, fazendo uma alimentação balanceada de acordo com o nosso objetivo, né? Então, assim, para quem quer emagrecimento, para quem quer hipertrofia, não é necessário tirar nenhum dos macro e nenhum dos micronutrientes. A gente só precisa saber a quantidade certa. Claro, óbvio, né, que quem quer emagrecimento tem que saber a quantidade que o corpo necessita. Por quê? Porque se você come a mais, o seu corpo vai estocar como forma de gordura, né? Para quem quer emagrecimento, se come a mais. Então, por isso que é necessário saber a quantidade que o corpo necessita. Porque se come a mais, o corpo estoca, né, como forma de gordura. Para quem quer hipertrofia, né, tem que comer sim a mais do que o que você gasta diariamente. Você está entendendo? Você está entendendo? Deixa eu explicar de novo. A gente tem uma quantidade diária que o nosso corpo necessita. Quando a gente quer emagrecimento, a gente tem que comer a menos calorias, né? Menos calorias do que o nosso corpo necessita. Quando a gente quer hipertrofia, a gente tem que comer a mais do que o nosso corpo necessita, em termos de calorias. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui mais claro. Eu quero emagrecimento, um exemplo. Então, o meu gasto energético é de 2.000 calorias. Então, eu tenho que comer a menos do que essas 2.000 calorias para que eu tenha um emagrecimento. E vamos supor que eu vá diminuir 200 calorias dessas 2.000 calorias, vai ficar 1.800 calorias. Então, dessas 1.800 calorias que eu fiquei, aqui é só um exemplo, dessas 1.800 calorias que eu fiquei, né, que eu deixei para fazer o meu planejamento alimentar, eu vou colocar carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais. Eu vou saber a quantidade que o meu corpo necessita e vou colocar tudo isso. Eu não preciso tirar o carboidrato, eu não preciso tirar a gordura, eu não preciso tirar a proteína. Eu só preciso saber a quantidade que eu necessito para que eu tenha um emagrecimento com saúde. Porque eu posso pegar uma dieta da moda e realmente, né, e ter um emagrecimento. Só que a questão não é só o emagrecimento, a questão é saúde. Porque o emagrecimento, né, a estética vai vir, mas você precisa saber se está batendo a quantidade que o seu corpo necessita
para que isso ocorra de uma forma saudável e você tenha saúde, tenha disposição, né, para estar fazendo as suas atividades diárias, melhore o seu cérebro, né, em relação à memória. Em relação à hipertrofia, né, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei anterior. Se eu tenho 2.000, se o meu gasto energético é de 2.000 calorias, você viu que presta atenção, você viu que no emagrecimento eu reduzi, foi para 1.800? Então, se eu quero hipertrofia, eu não vou diminuir, eu vou aumentar. Se eu quisesse manter, eu iria fazer um planejamento alimentar em cima dessas 2.000 calorias. Se eu quisesse manter, não emagrecer, mas manter. Como eu quero hipertrofia, então tem que ser a mais do que o que eu necessito. Vamos supor, se é 2.000, então eu vou aumentar a ingestão de calorias. De calorias, eu vou aumentar a ingestão de calorias. Por exemplo, se eu quero hipertrofia e eu tenho um gasto de 2.000 calorias, então eu vou aumentar, um exemplo, 2.200 calorias. Aumentei 200 calorias a mais para que eu tenha hipertrofia, para que eu possa chegar ao objetivo de hipertrofia. Claro, presta atenção, que eu vou falar aqui agora. Claro que se você tiver uma alimentação para hipertrofia, você precisa estar treinando para hipertrofia. Você precisa fazer atividade física que estimule a hipertrofia, que estimule os músculos para hipertrofia. Se você fizer só uma alimentação para hipertrofia e não treinar para obter a hipertrofia, você não vai ter o resultado que você quer. Para você ter o resultado, você precisa associar a alimentação ao treino. E em relação a tudo isso, você precisa associar, né? Como eu falei, você precisa associar a atividade física ao treino. Para você que quer o emagrecimento também, é muito bom você praticar atividade física. Por quê? Quando a gente pratica, né? Quando a gente faz prática de uma atividade física, o que acontece? Né? A gente aumenta o gasto energético. Então, se você faz uma redução desse gasto energético e você treina, você aumenta mais esse gasto energético. Então, o objetivo que você tem de emagrecimento, ele acelera um pouco. Ele acelera mais um pouco. Então, se você associar o treino a uma alimentação saudável, você consegue obter o seu objetivo, né? Em relação à alimentação, para bater os macros e os micronutrientes, quanto mais você tiver uma alimentação ali colorida, mais nutrientes ela vai ter. Em relação ao carboidrato, né? Eu falei um pouco aqui sobre o carboidrato. Eu vou fazer um vídeo para mim postar aqui no canal, falando sobre o carboidrato, né? Como que ele entra na corrente sanguínea, como que ele entra na corrente sanguínea, porque eu já falei, né, que ele gera energia, mas eu vou explicar no próximo vídeo como que isso ocorre, beleza?
né? Muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.